Toda grande operação, seja a montagem de um smartphone de última geração ou o atendimento complexo em um hospital de referência, não acontece por um golpe de sorte. É tudo meticulosamente projetado. Na nossa análise de hoje, vamos explorar o mapa da mina para construir uma operação de sucesso literalmente do zero. A gente vai partir daquelas teorias executivas lá do comecinho da Revolução Industrial, descer direto para o chão de fábrica e terminar no componente mais vital e complexo de qualquer sistema, as pessoas. É uma jornada incrível para entender como transformamos ideias soltas em realidade tangível. E para organizar bem essa nossa jornada, o roteiro passa pelos seguintes pontos. 1. Fundamentos e evolução da gestão. 2. Os 5 objetivos de desempenho. 3. Processos com a matriz volume e variedade. 4. Estratégias de arranjo físico. 5. O PCP como cérebro da indústria. E, fechando o material, o número 6, ergonomia e o fator humano. Então, vamos dar a largada. Seção 1. Fundamentos e evolução da gestão. Para entender como a engrenagem roda hoje em dia, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para os escritórios onde os primeiros princípios de gestão foram forjados. O ponto central aqui é que administrar não é, nem de longe, só sair dando ordens por aí. É um ciclo contínuo, tipo um motor de 4 tempos. O passo 1 é planejar, onde a organização quer chegar, qual é a missão. O passo 2 é organizar. É hora de juntar as peças do quebra-cabeça, definindo os recursos e os métodos. Aí vem o passo 3, dirigir, que exige verdadeira liderança para manter todo mundo motivado. E claro, a gente tem o passo 4, controlar. Afinal, precisamos garantir que o planejamento inicial está realmente acontecendo na prática, né? E olha só que interessante, esse ciclo todo ganhou forma graças a 2 visões bem diferentes, mas que nasceram exatamente na mesma época. De um lado da moeda, a gente tem Frederick Taylor, com a sua administração científica. O cara era simplesmente obcecado pelo chão de fábrica, pelo nível micro, sabe? O negócio dele era cronometrar movimentos para extrair a máxima eficiência de cada segundo. Do outro lado, Henri Fayol olhava para a mesma realidade, só que com uma visão lá de cima. A administração industrial dele focava no macro, a estrutura de hierarquia, a divisão do trabalho, os princípios executivos. Ou seja, a gestão moderna, essa que a gente vê hoje, é basicamente o casamento perfeito da eficiência microscópica de Taylor com a estrutura macroscópica de Fayol. E isso nos leva à seção 2, os 5 objetivos de desempenho. Trazendo toda essa teoria para a vida real, uma operação de sucesso busca aquele equilíbrio ideal entre 5 variáveis, que os gestores acompanham de forma quase obsessiva. Primeiro, a qualidade, para fazer certo logo de cara e encantar o cliente. Segundo, a rapidez, porque, bom, tempo é dinheiro. Terceiro, a confiabilidade, entregar exatamente o que foi prometido e, mais importante, no prazo combinado. Quarto, a flexibilidade, que é aquela capacidade vital de se adaptar quando tudo muda. E por último, o custo, que amarra todo o pacote. A ideia é entregar os 4 primeiros pontos com a maior economia possível. O grande segredo aqui não é focar em apenas um e esquecer o resto, mas sim encontrar a proporção exata que faça sentido para a estratégia do negócio. Avançando um pouco mais, chegamos na seção 3, processos, a matriz volume e variedade. Tecendo dessas grandes metas lá de cima para o mundo prático, a gente esbarra numa verdadeira lei de ferro das operações, o dilema entre volume e variedade. Eles funcionam quase como uma gangorra. Para fabricar milhões de unidades de um mesmo item, tipo pregos, a variedade tem que ser praticamente zero para garantir a eficiência de produção. Agora, se o foco for alta variedade, tipo roupas feitas sob medida com ajustes super específicos, o volume naturalmente despenca. Não tem jeito. O projeto do produto e o processo de fabricação andam de mãos dadas. Quer dizer, se alterar um, o outro se transforma na mesma hora. É a própria natureza da oferta que obriga o processo a se estruturar de um jeito ou de outro. Quando a gente mapeia isso nessa matriz, indo da manufatura até os serviços, o contraste é super claro. Lá no topo, temos baixo volume e uma variedade altíssima. Pensa na construção de um navio gigante ou no trabalho minucioso de escritórios de advocacia. É tudo único, sob medida. Conforme a gente vai descendo os níveis, o volume vai subindo e a variedade caindo. Passamos pela produção em lotes, até chegar lá na base, que é o extremo do alto volume e da padronização total. Estamos falando da fabricação contínua de papel ou daqueles serviços de call center super massificados. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Pensa rápido. A construção de uma ponte imensa e o funcionamento de um supermercado de bairro. Além daquele contraste que é bem óbvio para qualquer um, operacionalmente falando, qual é a principal diferença de fluxo entre essas duas realidades tão distintas? Vamos desvendar isso na seção 4, estratégias de arranjo físico.
A resposta para essa charada está na forma como a gente organiza o espaço físico para dar suporte ao processo de produção. Mas olha que curioso, antes mesmo de desenhar uma planta baixa ou o interior do prédio, o local no mapa já define grande parte do sucesso. A operação exige estar ali do lado da matéria-prima para cortar o custo pesadíssimo de frete? Ou será que precisa ficar perto de polos universitários para atrair os melhores talentos? Ou, quem sabe, o foco ao coração do mercado consumidor para garantir aquelas entregas expressas? Cada escolha de localização é, na verdade, uma decisão super estratégica, pesando custo contra agilidade. Com o local decidido, o arranjo físico interno entra no palco. E voltando àquela reflexão da ponte, lá o produto simplesmente não se move. É o que chamamos de layout posicional. Os trabalhadores, as máquinas e o cimento é que vão até ele. Já o supermercado usa o chamado layout por processo, que agrupa categorias parecidas no mesmo lugar para que as pessoas naveguem por elas com facilidade. Temos também o layout celular, que cria umas mini-fábricas dedicadas para famílias específicas de produtos, e a clássica linha de montagem conhecida como layout por produto, onde o fluxo é contínuo e tudo segue uma sequência rígida. É o espaço físico que dita o compasso inteiro da operação. E tudo isso pede uma coordenação pesada. Chegamos à seção 5, PCP, o cérebro da indústria. Com o espaço perfeitamente desenhado, a gente precisa de uma inteligência coordenando a brincadeira. É o planejamento e controle da produção, o famoso PCP. Dá para imaginar o PCP como um cérebro operando o tempo em 3 horizontes diferentes. Lá no longo prazo, olhando 1 ou 2 anos para frente, o foco está naquelas decisões estruturais bem pesadas, tipo abrir uma fábrica nova ou comprar uma tecnologia muito cara. No médio prazo, de 6 a 12 meses, o planejamento fica um pouco mais agregado, tentando prever e organizar demanda por grandes famílias de produtos. Finalmente, no curto prazo, é onde a mágica da execução acontece. O plano mestre de produção dita com precisão quase cirúrgica o que, o quanto e quando exatamente cada item vai ser fabricado. Agora, para conseguir gerenciar essa montanha surreal de dados do dia a dia, rolou um salto evolutivo gigantesco nos sistemas. O MRP clássico era, no fundo, uma ferramenta de cálculo puro. Ele cruzava o que tinha no estoque com a lista de materiais do produto e só dizia o que precisava comprar, bem básico. Mas a complexidade moderna exigiu muito mais. E aí nasceu o MRP2. Esse não fica só na continha de material. Ele orquestra todos os recursos da manufatura de uma vez. Quantidade de mão de obra, disponibilidade de tempo das máquinas, limite de capacidade financeira, tudo isso é integrado via software, garantindo que nada falte no exato momento da necessidade. É uma engrenagem fantástica. Finalmente, vamos à seção 6, ergonomia e o fator humano. Até agora, a gente falou sem parar sobre teorias, prédios, processos e softwares. Mas a real é que a operação colapsa rapidinho sem o seu componente mais delicado e importante de todos. Lembram do Taylor, lá do nosso início? Aquele enfoque taylorista antigo viu o trabalhador meio que como uma simples engrenagem, focado apenas em poupar tempo e encurtar movimentos físicos. Felizmente, a evolução nos trouxe até o enfoque ergonômico global. Esse olhar muito mais maduro avalia o esforço físico, claro, mas também pesa a carga psicológica, a exigência mental e toda a qualidade do ambiente. Iluminação, ruído, até a temperatura. É uma compreensão holística de que a eficiência sustentável de longo prazo nasce obrigatoriamente da saúde humana. Isso tudo consolida uma mudança absoluta de paradigma na forma de gerir empresas. Sabe, a produtividade não é mais vista como um recurso que a gente extrai à força das pessoas. Pelo contrário, a verdadeira eficiência é a consequência direta de um ambiente saudável. O bem-estar e a cultura organizacional deixaram de ser apenas iniciativas periféricas para se tornarem os principais indicadores de que a operação tem excelência. Tentar ignorar o fator humano no meio desse sistema todo é literalmente a receita mais rápida e certeira para derrubar a qualidade e inflar os custos. E para fecharmos o nosso estudo de hoje, fica uma daquelas reflexões cruciais para todos nós. A gente projeta layouts que agem como corpos estruturados fortíssimos e implementa softwares que operam como cérebros brilhantes de inteligência. Mas apesar de todos esses avanços na ergonomia e na gestão, será que os sistemas operacionais modernos já conseguiram de fato se adaptar completamente às nossas complexidades humanas? Ou será que a pressão implacável e diária pelo desempenho ainda força as pessoas a se moldarem às exigências frias das máquinas? O equilíbrio perfeito para essa balança é o que vai definir o futuro do trabalho. Fica o nosso convite para observar e questionar cada vez mais essas operações imensas que movem o mundo ao nosso redor. Até a próxima!